Olá, boa noite. Juiz Sérgio Moro aceita convite de Jair Bolsonaro e vai comandar Superministério da Justiça. Moro diz que o objetivo é combater a corrupção e evitar retrocessos. E veja também nessa edição. Estaduais são... Juíza Gabriela Hart assume o comando da Lava Jato temporariamente e vai interrogar Lula no dia 14. Jair Bolsonaro diz a jornal israelense que vai transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Futuro ministro Marcos Pontes não confirma se o ensino superior ficará com a pasta de Ciência e Tecnologia. Com o envelhecimento da população, pessoas com mais de 50 anos voltam a batalhar por um diploma de faculdade. Eu tenho maior chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Nem mesmo a inundação de Veneza assusta os turistas, que fazem questão de experimentar as famosas pizzas. E os meus companheiros de bancada são o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC de São Paulo, e o coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O juiz Sérgio Moro aceitou o convite e se torna o 5º ministro confirmado para o futuro governo Bolsonaro. Moro vai assumir a pasta da Justiça, que será reforçada com as atribuições da Segurança Pública, com poderes para indicar todo o primeiro escalão do ministério. O anúncio foi feito hoje, depois de uma reunião com o presidente eleito. Sérgio Moro chegou de manhã e foi recebido pelo presidente eleito na porta do condomínio na zona sul do Rio de Janeiro. A reunião durou 1h30 e na saída, Moro, acompanhado do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a tentar falar com os jornalistas, mas diante do tumulto, desistiu e deixou o local sob aplausos de eleitores que se concentravam na frente da casa de Bolsonaro. Moro anunciou em nota que aceitou o convite para consolidar avanços contra o crime e a corrupção e evitar riscos de retrocessos por um bem maior. Decisão confirmada no voo de volta do Rio para Curitiba. Na verdade, a ideia é estabelecer uma prioridade de agenda anticorrupção e anticrime organizado, sempre com respeito à Constituição, às leis e os direitos fundamentais. Ao se tornar o 5º ministro confirmado para o futuro governo, Moro vai ter uma superpasta, a da Justiça, que vai englobar o Ministério da Segurança Pública e o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que hoje é atrelado à Fazenda. Há a expectativa de incluir o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União. O juiz vai deixar 22 anos de magistratura e o comando da operação que o tornou conhecido no país, a Lava Jato. Para alguns especialistas na área da política, aceitar o convite para assumir o ministério representa uma espécie de rito de passagem para que no futuro Moro possa assumir o Supremo. No decorrer do mandato, Bolsonaro poderá fazer 2 indicações ao STF. A primeira, em novembro de 2020, quando o ministro Celso de Mello completa 75 anos e será aposentado compulsoriamente. A segunda virá no ano seguinte, quando será a vez do ministro Marco Aurélio Mello deixar a corte. Boa noite, Pfeiffer, Pondé, obrigado pela presença. Bom, qual é a impressão inicial de vocês após a confirmação do juiz Sérgio Moro como futuro ministro desse superministério, né, que está sendo organizado para a Justiça? Pois é, era um nome óbvio, né? Era um nome que já vinha sendo cotado, não só pelo presidente Bolsonaro, como por outros presidenciáveis. Ele assume uma pasta da Justiça bastante enriquecida, bastante fortalecida. Não é somente o Ministério da Justiça, e isso vai ter que ser melhor pensado, desenhado e apresentado para a sociedade, é todo um sistema de combate à criminalidade, à corrupção, enfim, todas as atividades conexas. Porque o tema da corrupção, o tema do crime organizado são temas muito complexos. Acho que também há um efeito grande na percepção externa com relação ao Brasil. O Sérgio Moro virou uma personalidade global, é reconhecido como um paladino anticorrupção, e isso traz para um governo que tem sido percebido como com tendências autoritárias ou fascistas, enfim, não há uma percepção ainda muito clara do que seja o governo Bolsonaro no exterior. Então, a vinda de Sérgio Moro traz também
esse ativo, essa cartada de imagem e de percepção. Como você vê, Pondé? Eu concordo com o que o Flávio falou. Eu acrescentaria apenas que, do ponto de vista da trajetória do Moro, que a gente conhece o Moro nos últimos anos, que sempre se revelou uma pessoa um tanto acima da média em termos de coragem, né? E de fazer apostas, entre aspas, perigosas, né? De enfrentar situações de tensão, me parece uma trajetória meio normal, digamos assim. Abre mão da magistratura. Mais uma aposta, né? Então, mais uma aposta de um possível STF e alguns imaginam até uma possível presidência da República. Né? Ele é jovem, ele tem muito capital simbólico constituído e ele tem uma imagem de alguém que, de fato, vai conseguir pôr em alguma ordem na corrupção sistêmica que tem no país. E, nesse sentido, me parece que o momento que a gente vive, o Moro é uma espécie de encarnação da expectativa, de uma das grandes expectativas com o governo Bolsonaro, que é a ideia da lei e da ordem. Então, do ponto de vista do governo, me parece uma escolha natural, e do ponto de vista dele, me parece uma escolha natural na trajetória de um homem que tem se revelado acima da média na sua capacidade de enfrentar conflitos. Em entrevista no final da tarde, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou em aberto a possibilidade do juiz Sérgio Moro, no futuro, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Também confirmou que Moro terá poderes para nomear todo o primeiro escalão no Ministério, incluindo o chefe da Polícia Federal. Conversamos por uns 40 minutos. Ele expôs, logicamente, o que ele pretende fazer caso seja ministro. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe, uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança, ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido. E bem como nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso, deu sinal verde e ele, via nota, aceitou o convite. Não podemos continuar crescendo como está a violência no nosso país via crime organizado. E o caminho para combater isso é seguir o dinheiro. E você tem que ter meios para tal. E o Ministério da Justiça daria todos os meios para Sérgio Moro perseguir esse objetivo. Olha, a adesão dele é difícil, ele vai abrir mão da tua função, a carreira dele. Está em 22 anos de serviço, vai abrir mão disso para enfrentar um desafio. Até eu chamo ele realmente de um soldado, né? Que ele está indo à guerra sem medo de morrer. Ficou combinado com o Moro que se abrir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ele poderia assumir essa cadeira no futuro? Não ficou combinado, mas do coração meu, lá na frente, ele tendo um bom sucessor, isso está aberto para ele. Mas ele é uma pessoa que tem que reconhecer o trabalho dele, é um homem que perdeu a liberdade para comprar um pão na padaria ou de passear com a família no shopping. Eu costumo dizer, não só ele como eu, né, nós temos menos direito do que alguém com uma tornozeleira, que está andando por aí, tendo em vista a questão da segurança. Então você tem que reconhecer o trabalho dele, muito bem feito, inclusive em função do combate à corrupção, da Operação Lava Jato, as questões da Mensalão, entre outros, me ajudou a crescer politicamente falando. Quem da sua equipe fez o primeiro contato? Foi o Paulo Guedes? Não, foi o Paulo Guedes que conversou com ele, tá certo? Durante a campanha? Não foi durante a campanha, não. Foi depois, pelo que eu sei, foi depois da campanha. O general Mourão ontem disse que foi antes da... Não sei. Não sei se o Mourão foi embora. Eu tenho pouco contato com o Mourão, estou aprofundando o contato agora com ele. Estava em reunião com ele agora, combinando alguns detalhes aqui. Mas isso aí não tem nada a ver. Se for uma semana das eleições, um dia antes, não tem nada a ver. Os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, como é que... O que acontece? No primeiro momento, lá atrás, a ideia surgiu de um colega, aí foi bem recebida, porque sempre houve uma briga entre o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. E tínhamos que pacificar isso aí. Em alguns países do mundo, isso é um só ministério. Então, dei a ideia. Depois, com o passar do tempo, os próprios ruralistas acharam que não era o caso, para evitar pressões internacionais, entre outras coisas. E eu falei que eu estou pronto para voltar atrás, se for o caso, não tem problema nenhum. Só que quem vai indicar o ministro do Meio Ambiente será também o senhor Jair Bolsonaro. Então, vai ser uma pessoa realmente que não vai botar ninguém lá por pressão de ONGs
e tem um trabalho xiita voltado ao meio ambiente. Nós queremos preservar o meio ambiente, mas não da forma como o Ministério vem fazendo ultimamente. Como é que o senhor pretende combater a corrupção dentro do governo? Caso aconteça algum escândalo, o senhor pretende, se alguém for investigado ou denunciado? Vai pro pau, pô, não tem essa história não. E, inclusive, né, foi bem claro a conversa entre nós, qualquer pessoa que porventura aí apareça nos noticiários policiais, pode ser investigado e não vai sofrer qualquer interferência por parte da minha pessoa. Com a nomeação, o Pondé falou já anteriormente que parece que o governo quer reforçar novamente a questão do combate à corrupção e acaba por defender também as instituições, por reforçar o poder e a segurança das instituições, não? Não, dobra a aposta nesse sentido, mas cumpre, vamos dizer assim, dá continuidade ao que foi falado na campanha, uma campanha anticorrupção. É também uma mensagem ante o principal adversário, o PT, vamos falar claramente aqui. Sérgio Moro é o responsável principal por toda a Operação Lava Jato, que colocou importantes figuras do PT na cadeia. E o Jair Bolsonaro fez sua campanha em cima dessa bandeira anti-PT. Então, ele dobra a aposta duas vezes, anticorrupção e anti-PT. Se cerca vai armando toda uma estrutura em que se fortalece, se solidifica cada vez mais essa proposta. O que é coerente com a campanha. Sinaliza também que Sérgio Moro deverá ser convidado para o Tribunal Superior. Sim. Mas eu acho que mais importante que tudo é a mensagem de que corrupção não vai ser tolerada e que o crime organizado vai ser combatido. É isso que a população, 100% da população quer. E seria uma cobrança imediata, né? Já Sim, que foi tão prometido durante a bateu campanha. muito nessa tecla. Agora, eu queria comentar uma coisa assim. Alguns setores do PT fizeram a crítica de que o Sérgio Moro, ao aceitar a função, teria posto em crise a sua imparcialidade, né? Sim. Né? Agora, é um argumento que, no campo retórico, você pode sustentá-lo, mas até aí, então, você deveria suspeitar o tempo inteiro da imparcialidade de Toffoli, Fachin no STF, toda vez que aparecesse alguém envolvido em alguma suspeita que venha do PT, o que de fato acontece, todo mundo suspeita. Eu digo todo mundo, eu digo o cidadão comum. Está sempre olhando para ver se o sujeito não vai defender o PT de alguma forma. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, a democracia sempre tem um certo caldo retórico em jogo. E o PT é muito bom nisso, sempre foi muito bom nessa retórica. Então, imediatamente, eles já sacaram do bolso. Olha só, ele nunca foi parcial, que o argumento é vazio, a priori, a não ser que você faça suspeitar de todo mundo. Mas eles já sacaram isso. Não, mas que tudo, suspeita de todo o sistema judiciário, porque as sentenças dele foram corroboradas e até as penas foram aumentadas pela segunda instância. Então, não se pode dizer que Moro colocou Lula, enfim, os demais na cadeia. Foi parte de um sistema que levou a isso, de distribuição de justiça, e essa justiça até agora tem funcionado a contento. E foi uma notícia que deu muita repercussão, né, sobre Sérgio Moro ir para o Ministério. E foi grande nos meios político e jurídico, principalmente porque Moro terá que deixar a Lava Jato. Coordenadora da Lava Jato em São Paulo, a procuradora da República, Tameia Danelon, aprovou a ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Vai ser bom para a justiça brasileira, porque o juiz Sérgio Moro sempre demonstrou uma pessoa muito especialista na área de combate à corrupção. Isso é uma notícia muito interessante, porque mostra que o governo tem projetos efetivos no plano do combate à corrupção. Em Brasília, a repercussão também foi grande. Bolsonaro contratou o Pelé do combate à corrupção do país. Uma decisão espetacular. Considero inadequado e, no meu entender, expõe a Operação Lava Jato e o Judiciário. De qualquer forma, parabenizo e desejo sucesso. Esse episódio, ele é de uma gravidade, porque ele expõe o Poder Judiciário na sua totalidade e descortina o conjunto de relações subterrâneas que envolvem o esquema da Lava Jato com um projeto de poder. A gente sabia que ia ter chiadeira, principalmente daqueles que estão sendo investigados, da velha política, para a indicação de Moro. A sua posição à frente daquele ministério
vai resgatar cada vez mais a esperança do povo brasileiro. A indicação de Sérgio Moro abriu a discussão sobre a sucessão no Supremo Tribunal Federal. Daqui a 2 anos, o ministro mais antigo, Celso de Mello, completa 75 anos e vai precisar deixar a corte. O único ministro da corte que comentou a escolha de Moro foi o vice-presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que elogiou a indicação. Moro imprimirá no Ministério da Justiça a sua marca indelével no combate à corrupção e na manutenção da rigidez das nossas instituições democráticas, prestigiando a independência da Polícia Federal, do Ministério Público e Judiciário. E concluiu: escolha por genuína meritocracia, escreveu Fux. Foram muitos elogios e muitas críticas vindas principalmente do PT e aliados, né? Ali no conjunto de entrevistados pareceu que tinha mais elogios que crítica, né? Mas a crítica foi aquilo que a gente tinha falado aqui. Eu já falei dessa suposta crítica, porque eu li que o PT, setores associados ao PT já tinham falado isso, mas o que eu queria dizer é o seguinte: soa, né? Quando a gente ouve isso é uma coisa que o PT precisa se atentar. O PT é um partido de uma arrogância gigantesca, então ele não faz autocrítica, ele não se revê. Talvez depois que o Ciro Gomes chuta o balde, aí eles correm atrás para dizer. Mas eu digo o seguinte, há um certo cansaço dessa retórica. O PT precisa se atentar a isso. As pessoas estão um pouco de saco cheio quando começa a falar de que, então, levantar a hipótese que o Sérgio Moro seja envolvido, que era uma trama, que as elites estão... Ele não falou em elites, mas podia falar. Que as elites estão juntas para desarticular o representante do povo. Quando, na verdade, o Lula vivia muito bem acompanhado da grande elite econômica do país, de empreiteiros, né? Dizer que o Lula representa o povo é uma piada. A trajetória dele não foi essa, né? Foi... Diga. Não, teoria conspiratória. É isso aí. Né? Teoria conspiratória vazia, absolutamente contraditória, porque os subterrâneos que foram desvelados são os da corrupção, são os da depreciação dos bens públicos, das empresas estatais que foram tomadas de assalto por pessoas que vimos aqui, comprovadamente roubaram a Petrobras e que agora vem dizer que isso foi uma articulação para tomada de poder ou coisa do tipo. Não é a hipótese de Sérgio Moro ser candidato a presidente da República, é uma hipótese razoável. Ele virou um personagem da República Brasileira. Ele está um pouco por cima dos, vamos dizer, das disputas de poder ideológicas. Querer atribuir a ele uma pecha, acho que é indevido nesse momento. Ele merece todo o crédito pelo que ele já fez. Ele vai pegar uma tarefa... Exato, meritocracia. Ele vai pegar uma tarefa muito complexa, Pondé, porque a ligação entre corrupção e crime organizado existe. Pode ter certeza que na Rocinha tem vínculos com a corrupção, claro. Evidentemente. Então, se ele conseguir fazer esta união dos vínculos da corrupção com o crime organizado, ele mata 2 coelhos ou 2 monstros de uma cajadada só. A ideia de corrupção zero, quando o Lula tomou o poder, a ideia era fome zero. Acho que agora a ideia de corrupção zero tem que ser uma ideia norteadora deste governo. E é o que a sociedade quer. A gente espera que ele saia melhor do que o Lula, né? Pois é. Agora, a economia, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta hoje e terminou o dia a 88 mil pontos, um recorde histórico. O dólar fez um movimento inverso e fechou o dia vendido a R$ 3,69. O mercado acompanha os movimentos do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que anunciou o nome do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Os processos da Operação Lava Jato, que estavam com o juiz Sérgio Moro, serão conduzidos temporariamente pela juíza substituta da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, Gabriela Hart. Gabriela Hart é paranaense, tem 42 anos e se formou na Universidade Federal do Paraná, onde o juiz Sérgio Moro deu aulas. Prestou concurso para a Justiça Federal em 2007 e em 2009 foi nomeada juíza em Paranaguá, litoral do estado. Em 2014 foi nomeada substituta na 13ª Vara Federal e assumia os trabalhos quando Moro se ausentava ou estava em férias. Em maio passado, mandou prender o ex-ministro José Dirceu, que depois conseguiu um habeas corpus no Supremo
Supremo Tribunal Federal. Gabriela Hart ficará à frente dos processos de forma temporária, até que um novo juiz titular seja escolhido. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai abrir um processo para juízes da região sul. Entre os interessados, o juiz que tiver mais tempo de magistratura deve assumir o cargo. O edital ainda não tem data para acontecer. Na segunda-feira, Gabriela Hart vai começar a ouvir os réus no processo do sítio de Atibaia. Um dos réus, o ex-presidente Lula, deve ser ouvido pela juíza no próximo dia 14. Hoje, a defesa do ex-presidente entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que, ao aceitar o convite para o Ministério da Justiça, o juiz Sérgio Moro tinha motivações para condenar Lula no processo do triplex do Guarujá. Eu falei hoje com o doutor Cristiano e a doutora Valesca, estão estudando todas as medidas, tem que fazer os recursos, terão reunião com o presidente Lula e com certeza farão os pedidos devidos, né, e que são necessários serem feitos para a gente vencer essa falta de isenção e de parcialidade que nós tivemos no julgamento do presidente. E a saída de Sérgio Moro tem impacto na Lava Jato, na visão de vocês? Como uma operação estruturada, que já tem vários anos e todo um sistema, toda uma metodologia própria, vai ter impacto icônico, né? Porque ele é o personagem principal, ele tem a experiência de conduzir a operação, quem vai chegar vai ter que tomar pé da situação, vai ter que examinar os autos, mas ela já é substituta, já faz parte da equipe. E o próximo, que pelo visto o TRF4 vai abrir um concurso interno para escolher quem será, quer dizer, é a meritocracia da meritocracia, né? É um juiz que se dispõe a assumir a Operação Lava Jato. É um exemplo muito bacana que vem de lá, nesse sentido de abrir uma competição interna para ver quem quer assumir. Agora, muito importante é o paralelo que em algum momento também hoje circulou, entre a Operação Mãos Limpas na Itália e a Operação Lava Jato no Brasil. Mãos Limpas conseguiu desvelar todo um esquema de corrupção que contaminava o sistema político e empresarial italiano, mas ela não teve continuidade. A corrupção voltou e todos os ganhos que a Itália conseguiu com aquela operação se perderam. Grande tarefa do Sérgio Moro no Ministério da Justiça é garantir que o ganho, o avanço na luta contra a corrupção seja permanente e estruturado dentro do Estado brasileiro. Continue, né? É um paralelo que eu já ouvi se fazer. Então, inclusive, veio alguém das Mãos Limpas aqui no Roda Viva, ano passado, né? Acho que foi ano passado, no começo desse ano. Um paralelo é que não teria acontecido no Brasil, é que a população italiana, em algum momento, pareceu que se cansou. Então, essa pessoa que estava falando, Mãos Limpas, que eu não me lembro quem é, falava da importância de que se a população cansa, a operação perde força. No Brasil, aparentemente, isso não alcançou. Porque a cobrança diminui. A população continuou em cima do assunto, né? Ainda tem muita corrupção aqui. Ainda tem muita coisa para se... eu digo, não cansou até aqui, né? E assim, e lá na Itália dizia que chegou no momento que cansou e a gente sabe que Berlusconi emergiu depois, né? Mas eu queria pontuar uma questão, a fala da Hoffmann, da Gleisi Hoffmann, assim, a obsessão do PT com o Lula faz a gente pensar em duas coisas. Primeiro, pensar na obsessão que o PT tem de ser hegemônico na esquerda. Em que medida ele pode pôr em risco a própria esquerda? Desarticular totalmente as opções de emergência de figuras. E aqui não está a dizer que o Ciro Gomes seria uma grande figura, não estou entrando em propaganda política, mas a própria figura do Ciro Gomes, que também faz parte do espectro da esquerda, um pouco mais centro-esquerda, e o PT, e o Lula dentro do PT. Isso, evidentemente, numa certa medida, acabou atrapalhando o Haddad. Em algum momento ali a coisa... Ele teve que virar de ser o Luiz Fernando Haddad Lula da Silva para ser o Fernando Haddad, que não é igual ao Lula. Não são figuras iguais, né? O Lula se transformou num populista, o Haddad não consegue ser populista. Nem que ele tente, ele consegue, né? O que eu acho uma virtude, né? Mas, assim, me parece que essa obsessão do PT ao redor do Lula, do PT ser hegemônico e do PT não ter opção, não ter quadro. Enfraquece o Ele não tem quadro. O PT virou uma ação entre amigos para salvar o Lula. É isso aí. E não tem quadros e parece que não tem ambição de ser algo mais. Isso aqui é deprimente, né? De ver pessoas ali que, aparentemente, nem todos são pessoas de má índole, mas que não conseguem encontrar uma saída que não seja Lula. A Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal procuram uma quadrilha que explodiu 3 agências bancárias hoje na região metropolitana. O ataque foi em Vargem Grande Paulista.
Pelo menos 16 bandidos participaram da ação, que durou 2 horas. Os moradores acordaram com os tiros e explosões. Os alvos eram as agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander, em frente à rodovia Raposo Tavares. Até o 3º andar da agência da Caixa foi afetado. A quadrilha levou o dinheiro dos cofres e caixas eletrônicos. Nas imagens das câmeras de segurança de uma loja, é possível ver os bandidos encapuzados. Testemunhas disseram que eles estavam armados com fuzis. Houve troca de tiros com a polícia. Os criminosos colocaram fogo em 5 carros e deixaram um ônibus atravessado na pista para bloquear os caminhos da polícia. O governador eleito do Rio, Wilson Witzel, disse hoje que policiais que matarem bandidos armados com fuzis não devem ser responsabilizados em hipótese alguma. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Witzel, do PSC, afirmou que o correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. Para o governador eleito, a autorização para o abate de criminosos, que ainda precisa ser oficializada, não aumentará a letalidade no estado. E sobre a fala do governador eleito do Rio de Janeiro? É uma fala que vai ao encontro da expectativa de grande parte da população, né? Porque grande parte da população sente esse tipo de vulnerabilidade. Assim, grande parte da população, e a gente tem exemplos disso, já tive exemplos falando com pessoas assim, sem a sensação de que o Estado brasileiro é omisso, mas ele é mais omisso ainda com a população que não está envolvida em crime. Lembra daquela matéria que a gente teve aqui no Jornal da Cultura, que era uma pesquisa sobre o olhar da população brasileira sobre direitos humanos? Sim. Né? Sim. E naquela matéria, eu não vou lembrar exatamente o número, mas era alguma coisa assim, tipo, a cada 6 brasileiros, né? 4, era algum número assim bem alto, mas um pouco mais da metade, mais alto, entende que os direitos humanos do Brasil é para ajudar bandidos. Isso. Uma pesquisa que saiu aqui, né, no jornal. E assim, e aí quando você ouve um sujeito que teve uma votação como ele, que apareceu meio que do nada, e ganha em uníssono com o Bolsonaro, e dizer assim, quem tiver com fuzil, a gente vai atirar na cabecinha dele para matar bandido, nessa hora a população se sente vingada. O discurso, você pode dizer que é um pouco populista, que fala isso, aquilo, mas do ponto de vista da expectativa da população, ela diz assim, ainda bem que eu votei nesse cara. O discurso já em si é uma mensagem para a bandidagem, né? Preparem-se. E tem que começar assim, tem que começar falando. Não sei se vai de fato ser o que ele anuncia. Quer dizer, os snipers vão ter salvo-conduto para atirar de qualquer... Isso vai ter que ser alvo ainda, o alvo, né, para usar o termo, vai ter que ser objeto de estudo, de preparação da tropa, né, do contingente empenhado nessa tarefa específica. Então, ele sabe que não é assim, né, amanhã vai começar, põe o dedo no gatilho aí, mira na cabeça, não é assim. Mas a mensagem já é para o bandido, olha, vamos parar, vamos pensar 2 vezes, aí vocês... porque no Rio de Janeiro, que a gente viu, isso está há décadas, né, acontecendo, é a bandidagem e a ostentação. Né? Eles pegam os fuzis e vão nos baile funk e ficam lá no alto dos morros bradando o armamento e desafiando a polícia. E a polícia não tem um porta-voz, não tem alguém que fale, ó, se parem com isso. O Witzel é exatamente isso. Ele assumiu esse papel que o Pondé lembrou bem, ser o porta-voz da população. A população quer isso, que alguém diga, ó, vamos parar com isso. E se não parar, endurecer o discurso, exatamente, linha dura. E veja a seguir, brasileiros com mais de 50 anos voltam à sala de aula. E mais, Jair Bolsonaro afirma a jornal israelense que quer transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Aguarde que nós voltamos já. Em matéria de política externa, o novo governo de Jair Bolsonaro promete mudanças que já começam a ser repercutidas antes mesmo da posse. O Mercosul é uma das pautas. Essas bombas são produzidas por uma empresa argentina que há 15 anos montou uma filial para vender o produto no Brasil. O investimento foi feito após um acordo feito pelo Mercosul. As vantagens que você tem dentro do Mercosul, que independentemente de onde você produz o produto, você vai pagar exatamente os mesmos impostos. E segundo, você não tem um imposto de importação, que geralmente é um imposto muito caro. Essa é a grande vantagem do Mercosul.
Criado em 1991, o Mercosul é formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela já foi parte do acordo, mas agora está suspensa. O Mercado Comum do Sul tem um PIB de quase 3 trilhões de dólares. Para fazer frente à União Europeia na época, criamos o Mercosul, mas foi puramente político. Mas é muito complicado quando a gente não tem uma alavanca econômica, ter somente a alavanca política para desenvolver aí esse mercado comum. Uma parcela dos automóveis que produzimos aqui no Brasil são exportados para os países do Mercosul. E 16% do que vendemos aqui vem dos associados latino-americanos. Esse é o principal produto comercial do Mercosul. A declaração do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Mercosul não será prioridade, mexeu com o bloco, especialmente com a Argentina. O Mercosul, nos últimos 20 anos, mais do que decuplicou o volume de comércio. Então, é uma área prioritária para o Brasil. Agora, isso não quer dizer que o Brasil não possa propor uma avaliação do que está acontecendo no Mercosul para reduzir as barreiras, para reduzir o protecionismo, para ampliar a negociação de acordos comerciais. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já manifestou que deve mudar os rumos da política externa brasileira. Afirmou que não pretende se relacionar com ditaduras, como a Venezuela, e também apontou restrições à China, o principal parceiro comercial do Brasil. O editorial do principal jornal estatal, o China Daily, destacou que se o presidente eleito seguir a linha do americano Donald Trump, quem sofrerá será a economia brasileira. Por outro lado, o futuro presidente afirmou que quer se aproximar dos Estados Unidos e de Israel. Hoje, numa rede social, ele diz que pretende transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. A informação também foi divulgada pelo jornal israelense Ayom. Bom, a relação comercial do Brasil com outros países deve mudar. Essas já são as falas do governo em formação, do governo que será eleito. Como que você vê essa primeira movimentação, esses primeiros anúncios em relação à China, em relação à Argentina, em relação ao Mercosul? Bom, Mercosul, vamos lá. O professor Paulo Guedes é um excelente economista, mas entende muito pouco de política externa. O Mercosul foi a maior construção diplomática de relacionamento econômico e político do Brasil nos últimos 30 anos. Organizou e normalizou a nossa relação com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Graças ao Mercosul, nós hoje temos um mercado integrado para vários bens industriais que nós não conseguimos exportar para outros lugares. Então, se voltássemos atrás com o Mercosul, teríamos um impacto sobre a indústria brasileira, trabalhadores brasileiros, coleta de impostos no Brasil. Tem que olhar isso com calma. O Mercosul tem que ser aprofundado, aperfeiçoado, ampliado. Temos que olhar uma coisa muito importante. O Mercosul não é só economia. O Mercosul é exploração da bacia hidrográfica do Rio da Prata, energia, navegação. Mercosul, ele dá com temas transnacionais comuns aos países da região. Crime organizado, por exemplo, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina. São outras áreas agregadas que serão isso que nós temos que também explorar no Mercosul. É todo o leque de sinergias, todo o leque de temas transnacionais que envolvem países limítrofes, países que têm fronteiras vivas compartilhadas. Reduzir o Mercosul à sua dimensão comercial é algo equivocado. Atribuir a ele a exclusividade ou um espaço privilegiado para o comércio de bens industrializados brasileiros também é ficar com ele parado. A gente tem que fazer com que o Mercosul seja cada vez melhor, mais funcional para toda a sociedade brasileira e que sirva como uma plataforma da nossa inserção com o mundo, na nossa relação com os Estados Unidos, com China. China é a grande compradora de commodities do Brasil. Também a da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da própria Bolívia. Soja, nós todos vendemos para eles. Então, vamos trabalhar em conjunto para lidar com a China, que é um parceiro complicado, né, grande, de uma maneira melhor. Com os Estados Unidos, agora há essa aproximação. Né? Trump e Bolsonaro podem ser os melhores amigos. Eu não sei se os Estados Unidos têm amigos, os Estados Unidos têm interesse. Isso é tradicional, né, essa frase. O Brasil também tem interesse com os Estados Unidos. Vamos trabalhar uma agenda positiva. Bolsonaro também falou sobre a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Então, eu comentaria isso, eu acrescentaria uma coisa assim, o Bolsonaro não pode cometer o mesmo erro que a diplomacia petista cometia, que era fazer diplomacia para amigos.
Então, tudo bem, ele tem uma semelhança com o Trump e tal, mas não pode, de repente, embarcar numa de vamos brigar com a China porque Trump briga. Inclusive, hoje o Trump soltou um Twitter falando legalzinho da China, né, do líder chinês. Eu acho que isso é importante, que o Pfeiffer falava. Tem toda a razão. Porque, agora, com relação à embaixada, do ponto de vista de Israel, é claro que aqueles grupos que estão próximos do Bibi Netanyahu, que é, como se chama na região, ele não é uma pomba, certo? Ele é um falcão, como se fala em Israel, quer dizer, é alguém que acredita que Israel só sobrevive através da demonstração de força, decisão e competência, porque isso é uma discussão bem interna em Israel, né? Desde a fundação do Estado. Existe um grupo muito forte que foi crescendo nos últimos tempos e que o Bibi Netanyahu é uma espécie de ícone disso daí, que acha que Israel tem que marcar posições muito fortes na região porque ele é cercado de inimigos. Nesse sentido, para esse grupo, a fala do Bolsonaro é muito importante. Por isso que eles repercutiram, porque Israel vive normalmente numa situação de dificuldade diplomática. Pondé, só uma coisa, a transferência da embaixada para Jerusalém atende também a uma parte do eleitorado de Bolsonaro, que é evangélico, que tem grande vinculação com Israel, admiração, enfim, isso também tem que ser considerado. Que vai se batizar lá no Rio Jordão. Exatamente. E a oportunidade de estudar depois dos 50 anos é uma realidade. Com mais experiência de vida, essa turma sabe muito bem o que está buscando na universidade. Esse é o tema do Questão de Classe de hoje. Um diploma de ensino superior é o sonho do seu Manuel desde a infância. No ano que vem, ele se forma no curso de marketing à distância e está aplicando o que aprendeu na padaria da família. No meu negócio, a gente procura aplicar o que dá dentro da matéria, por exemplo, a parte de visualização dos produtos, setor de compra, a distribuição dos produtos e o relacionamento com os funcionários também. Está me dando muita visão. Só em 2017, mais de 70 mil pessoas com 50 anos ou mais ingressaram no ensino superior, um aumento de 73% em relação a 2010. No caso do seu Manuel, o objetivo foi melhorar a capacitação profissional e, consequentemente, os negócios. Para muitas pessoas, o desemprego é o principal motivo para começar uma faculdade. Essa análise foi feita pelo site Quero Bolsa com base nos números do Censo Nacional da Educação Superior. Se eu tenho mais qualificação, eu tenho maior chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Quanto maior a sua escolaridade, menor é o tempo que você leva para encontrar uma recolocação. Então as pessoas já entenderam isso e elas se organizam para tentar voltar para o ensino superior e assim aumentar o seu nível de empregabilidade. A educação à distância foi a oportunidade de pessoas acima dos 50 ingressarem no ensino superior. As mensalidades são mais baratas, os horários flexíveis e há opções de cursos mais curtos, como os tecnólogos. Para esse economista, a tecnologia tem modificado ou eliminado muitas profissões. Por isso, o aprendizado constante será cada vez mais necessário. São pessoas que trazem para o mercado de trabalho uma experiência de vida, provavelmente uma experiência profissional muito rica e agora estão buscando uma requalificação para se tornarem ainda mais produtivas em outras profissões. A Suzy é um exemplo. Aos 51 anos, cursa enfermagem e quer se especializar em obstetrícia. Ela busca mais conhecimento para atuar como doula, assistente de gestantes durante o parto e o período de amamentação. Se eu for pensar em números, eu tenho 51 anos. É como se eu não tivesse 51 anos. É como se eu tivesse 20 anos, né? E com a expectativa de uma vida toda aí. É um recomeço, né? Voltar à escola depois dos 50 e essa experiência de vida é muito valorizada no mercado de trabalho também, né? Apesar da dificuldade de ingresso depois dessa idade. Eu acho que se fala do uso da experiência sênior, né? Tem até filme americano sobre isso, com Robert De Niro. Mas acho que não há dúvida que o povo que trabalha com o mercado do idoso usa uma expressão que é o envelhecimento ativo. Então, faz parte do envelhecimento ativo, já que você vai viver mais,
Isso tem a ver com um dia ninguém vai aposentar com 90 anos, quer dizer, tem um pacote de coisas aí em jogo. Então, a população que não estudou, hoje tem mais acesso a mais universidades e tal, ela vai estudar, isso pode dar a ela uma expectativa de trabalho, mas não é só isso. Ela vai conhecer pessoas, vai fazer vínculos, e já que ela está aqui pela terra mesmo, que está vivendo mais, né? Então, isso dá para ela. Estudar é uma das experiências que dá às pessoas que vão em direção a isso por gosto, uma das maiores experiências de significado. Porque você aprende coisas, você conhece pessoas, isso abre portas para você de amizade, de trabalho e tal e coisa. Mas eu acredito que o número maior ainda deve ser de mulheres. Eu acredito que ainda deve ser de mulheres, né? Talvez em algum momento os homens também comecem a fazer isso. As mulheres já estudavam, de repente, aos 45 anos, voltavam para a faculdade, os filhos cresciam, e os homens normalmente não chegavam a isso porque iam a carreira até o fim. Mas eu acho uma super ideia, né? São duas coisas. Uma é essa ideia de uma sociedade de educação, de conhecimento permanente. Então, quem continua na universidade, quem continua a estudar, está engajado nisso. Tanto para si mesmo, como exemplo para a família, para os filhos, para os netos. E tem a questão da qualificação para o mercado de trabalho. Pondé indicou bem, nós estamos numa sociedade, o mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, de envelhecimento com qualidade. As pessoas vão viver mais e vão viver mais ainda produtivas, ainda podendo desfrutar da vida. Trabalhar não é tão ruim assim, né? Muita gente se queixa de não ter trabalho, então é porque deve ter alguma coisa boa lá. Então, qualificar-se para estar pronto para assumir vagas no mercado de trabalho numa população estabilizada até em decréscimo, como é a brasileira, é uma necessidade. E veja instantes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia não confirma a inclusão do ensino superior na pasta. Os detalhes nós vamos mostrar já já. O investimento na área de ciência e tecnologia sofreu corte de R$500 bilhão neste ano. O ministério responsável pela área passa por mudanças e o futuro ministro, Marcos Pontes, não confirmou se o ensino superior ficará na pasta. Juliana tem 18 anos e ganhou o primeiro lugar na 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista. Desenvolveu uma embalagem feita com casca de maracujá para envolver mudas de plantas. O material biodegradável pode ser enterrado junto com a muda. Eu com certeza quero continuar fazendo pesquisa e descobrir que é o que eu sou apaixonada por. E eu não consigo imaginar um futuro em que eu não esteja fazendo ciência, em que eu não esteja em um laboratório. Cristiano coordena um grupo de cientistas na Universidade Mackenzie, em São Paulo, que se dedica a descobrir novas aplicações para o grafeno. Essa é uma oportunidade do Brasil entrar numa área ou se tornar um líder numa área muito próximo do início dela, né? Isso é um barco aí que a gente não pode perder. O orçamento inicial para a ciência e tecnologia do governo federal, aprovado para este ano, foi 30% menor do que o de 2010 e ainda sofreu um corte de R$500 bilhão. Produzir ciência e tecnologia também exige tempo e dinheiro. Em São Paulo, as universidades estaduais são vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia e têm autonomia orçamentária. Os recursos vêm de um percentual fixo sobre a arrecadação do ICMS. O novo governo estuda adotar o mesmo modelo e deslocar o ensino superior do MEC para a pasta de Ciência e Tecnologia, que terá o comando do astronauta Marcos Pontes. Hoje, em Goiás, ele disse que ainda não há nenhuma proposta pronta. O que falta no Brasil, a meu ver, e essa seria uma grande tarefa para o novo ministro, seria olhar o problema do lado da demanda. O que há é que existe pouca demanda da sociedade para o que se faz dentro das universidades. O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, acredita que o melhor seria dar autonomia financeira para as universidades e criar uma agência reguladora. Isso podia talvez profissionalizar mais e fazer metas acordadas com as universidades sobre o futuro e podia, na verdade, tirar um pouco essa coisa que todo mundo reclama da presença direta desse big negócio que é as universidades dentro do Ministério. Qual seria o melhor caminho? Como você enxerga o melhor caminho em relação à gestão das universidades?
As universidades públicas são instituições de pesquisa e ensino. Elas precisam fazer pesquisa. E pesquisa se faz com grandes cabeças, com grandes currículos, né? É meritocracia. Vindo para a ciência e tecnologia, se misturam duas áreas, ciência e tecnologia, com ensino superior, pesquisa, que são comuns e que dialogam e que, enfim, são a mesma coisa. Além do que vai trazer uma contribuição orçamentária muito grande para esse ministério. Acho uma boa ideia. As universidades federais têm que ser algo pensado mais pela lógica de ciência e tecnologia do que pela lógica da educação, ficando no Ministério da Educação com o ensino fundamental, com o ensino médio, com o ensino, enfim, a entrega da educação para a população em geral. Eu também acho. Eu acho que, inclusive, o Ministério da Educação se transformou numa máquina de burocracia gigantesca, né? Que fica atormentando, inclusive, as universidades o tempo inteiro com relatórios infinitos e visitas, a visita da santa educação, que vem, atrapalha todo mundo e cria uma série de situações que todo mundo conhece dentro da universidade. Concordo inteiramente, acho que, com o que o Pfeiffer dizia, acho que você aproximar a Universidade de Ciência e Tecnologia, você aproxima a universidade, inclusive, de uma vocação a ela ser uma produtora de solução de problemas. Né? Solução de problemas. E, nesse sentido, ela dá um retorno para a sociedade. Eu acho que se a universidade conseguir se aproximar do mercado, também é bom. Produzir inovação. É isso que está faltando para a universidade brasileira. Aplicar ciência e tecnologia para produtos que a sociedade demanda. Vamos mudar de assunto agora, porque logo mais, às 10h30, tem o Cartão Verde. Quem está aqui com a gente no estúdio é o apresentador do programa, Vladir Lemos. Boa noite, Joyce. Boa noite a vocês Boa noite, todos. Vladir. Você vai me falar dos momentos difíceis da Libertadores, né? Parecia que estava tudo encaminhado para o Palmeiras, não foi o que aconteceu. Então, desde o primeiro jogo, né? O time brasileiro acabou perdendo a primeira partida quando jogou lá na Argentina. Ontem a gente teve o jogo de volta aqui, a gente vai ver os gols da partida. Vamos começar pelo gol. O Palmeiras, antes de tudo, o que a gente vai ver aqui, que por enquanto não se movimentou, mas agora está em movimento, a jogada que vai levar o Boca Juniors ao primeiro gol, né? Antes disso, o Palmeiras tinha conseguido fazer 1-0, mas o gol acabou anulado pelo árbitro de vídeo. A gente já fala disso, tá aí o Ávila fazendo 1-0, aí aquele negócio, né? A Libertadores tem a questão do gol fora, então a partir do momento que viu o Boca Juniors fazer 1-0, ficou tudo muito difícil. Mesmo assim, o Palmeiras no segundo tempo fez esse gol de empate com o Luan. A gente vai ver o Dudu sofrer pênalti agora, e o Gustavo Gomes, aliás, o zagueiro, fez uma partidaça. Acho que de todos os jogadores do Palmeiras que eu vi em campo, talvez o mais importante deles. Aí o Benedetto, mais uma vez, já tinha feito gol lá na Argentina, fez esse gol de empate e acabou com a alegria. Realmente os argentinos... Tem palmeirense na bancada hoje? Tem palmeirense na bancada, inclusive eu ia brincar falando o seguinte... Falou a corintiana, né? Falou a corintiana. Ia brincar falando o seguinte, eu posso dar informação agora, mais detalhes sobre a desilusão palmeirense, quem pode dar pra gente é o Pondé, que falou, até conversava comigo antes da gente entrar aqui, falou que acompanhou o jogo até esse primeiro gol anulado pelo árbitro de vídeo que eu falei. E imagino que muitos palmeirenses tenham tido a mesma atitude que ele, porque é difícil, né? O time precisando vencer faz um gol e aquela questão, o bandeirinha não marcou, né? Precisou de alguns minutos até a gente saber que o gol realmente não era mais gol. Tem que tirar o VAR de cena. E a gente, a partir de agora, vai se divertir mesmo, o Pondé também, com o Brasileirão, né? E tem um Palmeiras e Santos no final de semana. E teremos com a gente como convidado o ex-volante Amaral, reconhecidíssimo pela sua simplicidade, pelo seu jeito original, que foi campeão brasileiro 3 vezes, 2 vezes com o Palmeiras e 1 vez com o Corinthians. Estaremos no ar daqui um pouquinho. Recheado, então. Recheado. Estaremos juntos daqui a pouco. Bom jornal, bom jornal. E veja daqui a pouco, cidade na Indonésia troca lixo por passagem de ônibus. E mais, inundações não espantam os turistas de Veneza, na Itália. Nós vamos mostrar em instantes. Estamos de volta, vamos direto para o telão ver algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é Antônio Ferreira e ele diz que, na prática, só tem trabalho aos 50 quem tiver seu próprio negócio. O Consumiller diz, bem lembrado, os Estados Unidos nunca tiveram amigos e não é agora que vão fazer. E a Rita Aparecida Dami diz, tem que começar com a questão do celular na cadeia, seria mais eficiente. Rapidamente aqui, as 3, né? Vamos. Aqui, na prática, se você trabalhar aos 50, quem tiver seu próprio negócio, claro, quem tem seu próprio negócio continua trabalhando, tocando seu trabalho. Mas, em alguns países em que já é essa questão demográfica, do envelhecimento da população,
aparecem vagas, as pessoas são aproveitadas porque é uma necessidade econômica. Então, em algum momento, sim, nós vamos começar com a recuperação do mercado de trabalho a ter que usar as pessoas mais velhas. Isso é muito bom. São pessoas ainda produtivas, experientes, que agregam para equipes diversificadas. Quanto à questão dos Estados Unidos nunca tiveram amigos, isso é verdade, o Brasil tem que aprender com isso. Ter uma política externa calcada em interesses, não só em princípios, nem em relações de afinidade. E, por fim, a questão do celular é uma questão que já existe há muito tempo, há bastante tempo. Se tentou usar antenas para bloquear sinal e não se conseguiu. Eu só acrescentaria, no primeiro caso, a questão demográfica, que assim, é o primeiro, né? Isso, né? o Antônio Ferreira. Que é o seguinte, o decréscimo de jovens no mundo, principalmente nas sociedades mais organizadas, é gigantesco. As mulheres não querem ter filhos, ou querem ter um só, ou no máximo 2, um e um cachorro, certo? Então, assim, por quê? Porque elas querem trabalhar, querem estudar, isso reduz o número de filhos, a não ser que você tenha muito dinheiro para terceirizá-los e ainda lidar com a questão interna. Então, é mais uma razão para você ter uma demanda para uma população com mais idade, porque você terá um número de jovens menor para repor a população, certo? E não há nenhum sinal que isso vai mudar, porque isso é estrutural da escolha e das práticas que as mulheres têm. Teremos que lidar com essa transformação. No Brasil, 1,7 filhos por mulher. A taxa de reposição seria 2,1, para manter a população estável. E mesmo com as chuvas que inundam a Itália, uma pizzaria de Veneza deu um jeitinho de manter a tradição das massas. Os clientes que visitam a cidade histórica fazem questão de experimentar as famosas pizzas, faça chuva, sol ou enchente. Neste restaurante, ninguém se importou com a água da inundação quase na altura dos joelhos. Clientes e funcionários vestiram galochas e aproveitaram para seguir a vida normalmente. Veneza é uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem a Itália nesta semana. Um dos principais pontos turísticos, a Praça de São Marcos, virou uma piscina. Mesmo assim, muitos bares e lojas permanecem abertos. E, pelo jeito, nada parece afetar quem aprecia uma boa pizza italiana. Albert Pfeiffer, Pondé, muito obrigada pela presença. Obrigado. Boa noite, bom feriado para vocês. E nós terminamos esta edição com imagens da cidade de Surabaya, na Indonésia, onde os moradores trocam lixo plástico por passagens de ônibus. 10 copos plásticos ou 5 garrafas valem um bilhete de 2 horas no transporte público. A ideia é tornar a cidade um local sem plástico até 2020. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no Jornalismo da Cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e um bom feriado para você.